Fala pessoal, beleza? Então eu vou trazer para vocês hoje aqui falar um pouquinho sobre um sensorzinho chamado TMP36, que é um sensor de temperatura, tá? Para poder subsidiar vocês fazerem a tarefinha que ficou na mão de vocês, para vocês se abraçarem agora nesse feriadão aí, tudo bem pessoal? Então olha só. O que acontece, pessoal? Vamos conhecer um pouquinho sobre esse tal de TMP36. Quando a gente não conhece sobre um componente, pessoal, o que a gente faz? A gente vem aqui e joga no Google. TMP36 datasheet. Datasheet, pessoal, significa folha de dados, tá? É ali o nosso, entre aspas, manual do componente, certo? Então a gente vem aqui no Google, procura aqui o primeiro cara que aparecer já em PDF, para a gente evitar uns sites duvidosos, certo? E aqui a gente vai ter a folha de dados, o datasheet do nosso componente, que vai trazer uma série de informações. Esse datasheet especificamente, ele fala tanto do TMP36 quanto do 36 quanto do 37. Ele está falando de uma família de componentes. Bem, aí ele vai trazer aqui para a gente quem que é o fabricante, é um dispositivozinho da Analog, são sensores de baixa tensão para medir temperatura, tem algumas características especiais, algumas aplicações, a descrição geral. Então o que a gente vai ver, pessoal? Trabalha com baixa tensão, pode ser alimentado de 2,7 a 5,5, então a gente pode alimentar com 5 volts do Arduino, calibrar diretamente em graus Celsius, isso é bom porque a gente não gosta de trabalhar em Fahrenheit. Ele fala para a gente aqui, ó, ele tem uma escala de 10 mV por grau Celsius, ou seja, cada vez que aumentar 1 grau Celsius, a saída de tensão dele vai aumentar em 10 mV, certo? Então, uma escalinha linear bonitinha ali, né? Ele fala que a precisão dele é mais ou menos 2 graus Celsius tipicamente, certo? Uma precisãozinha razoável, aceitável. Mais ou menos 0,5 graus Celsius de linearidade, também aceitável. É bastante estável, consegue trabalhar de menos 40 a 125 graus Celsius, em tese consegue suportar até 150 graus Celsius, tem um consumo de corrente bastante baixo, tem baixo autoaquecimento. Isso aqui é importante quando a gente vai trabalhar com sensores de temperatura. Por quê, pessoal? Porque se tem corrente passando, tem efeito Joule. Se tem efeito Joule, o negócio se esquenta. E aí isso insere um erro na medição de temperatura, porque além do calor da temperatura, ele está se autoaquecendo também. Para esse carinha aqui, ele é bem tranquilo nesse sentido. Qualificado para aplicações automotivas, sistema de controle ambiental, né, da temperatura, né, proteção térmica, controle de processo industrial, alarme de incêndio, monitor de sistema de alimentação, né, sistema de potência, sistema fontes, né, provavelmente, monitoramento aí térmico de CPU, enfim, né. Aí ele fala para a gente o seguinte, ó, ele não requer calibração, calibração externa, ele trabalha com a precisão de mais ou menos 1 grau Celsius ali na região de 25 graus Celsius positivo e mais ou menos 2 em toda a faixa de menos 40 a 125. Bem, pessoal, pode ser alimentado com fonte única, puxa pouca corrente, baixo aquecimento, baixo autoaquecimento. Ele fala o seguinte, ó, o TMP36 ele trabalha de menos 40 a 125 graus Celsius. E ele fala para a gente assim, ó, ele provê 750 mV a 25 graus Celsius. Isso daí, pessoal, já dá uma informação importante para a gente. Por quê? Porque ele falou para a gente, ó, que esse sensor ele é linear, certo? Ele falou para a gente que ele tem uma variação de 10 mV por grau Celsius. E ele falou para a gente o que mais, pessoal? Que a 25 graus Celsius ele dá 750 mV. Vamos parar e pensar um pouquinho sobre isso, pessoal. Olha só, né? Ele está dizendo isso aqui, ó, que esse sensor ele é descrito por uma equação da reta, o comportamento dele, ó. Então, à medida que vai aumentando a temperatura, vai variando a tensão que ele está dando, né? A gente sabe que a variação é 10 mV ou 0,01 volts por cada grau Celsius. Então, a gente sabe a inclinação dessa reta, bem? A gente sabe também que a 25 graus Celsius ele vai dar 75 volts, 0,75 volts, ou 750 milivolts. Então, pessoal, o que acontece? Ó, se isso aqui é uma equação da reta, a gente sabe que o que vai acontecer? Ó, a gente vai ter que a tensão referente à nossa temperatura vai ser quem? Vai ser um A vezes a temperatura mais um B, certo? Onde A é a inclinação da nossa reta e B é o coeficiente que descreve o deslocamento dela da nossa faixa, pessoal. Nota que isso aqui é uma equação da reta, igual vocês faziam lá com a titia Maria, né? Y é igual a x mais b, só que agora em vez de y e x, a gente está trabalhando com a tensão e com a temperatura, tudo bem, pessoal?
Professor, por que isso aqui é importante? Porque depois, quando a gente for olhar nosso microcontrolador para converter a tensão e saber qual é a temperatura que a gente está enxergando, a gente precisa conhecer essa equação da reta. Então, olha só, ele não deu a equação para a reta da gente diretamente, mas o que acontece? Ó, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que a inclinação da reta é 0,01, certo? É 0,01 vezes a temperatura, a gente só não sabe B, né? Mas B a gente pode achar. Por quê, pessoal? Porque ele deu um ponto, ó. A gente sabe o seguinte, a gente sabe que a tensão de 25 graus Celsius é quanto, pessoal? É 0,75, ou seja, 750 milivolts. Significa o quê? Que 0,01 vezes 25 graus Celsius mais B é igual a 0,75. Portanto, o que a gente pode fazer, pessoal? Vamos isolar isso aqui, ó. Eu vou ficar que B vai ser igual a 0,75 menos quem, pessoal? Menos 25 vezes 0,01, vou andar com a casa duas vírgulas, então menos 0,25. E, portanto, B vai valer 0,75 menos 0,25, vai valer meio, certo? Então, nossa equação da reta que descreve a tensão com relação à temperatura vai ser quem? Vai ser 0,1 vezes a temperatura mais meio volt. Beleza, pessoal? Significa o quê, pessoal? Quando a temperatura for zero, ó, a hora que eu zerar aqui a temperatura, significa que a nossa saída aqui vai ser quanto? Vai ser meio volt, certo? Então, a 0 graus Celsius ele tem que dar 500 milivolts para a gente. Show de bola, pessoal? É isso aqui que a gente aprendeu lendo aqui o nosso datasheet. O que mais, pessoal? Ó, ele diz aqui para a gente que a gente tem 3 pinos. Um pino que a gente vai alimentar, um pino que é o GND e um pino que é a saída. Ele dá aqui para a gente, pessoal, a configuração dependendo das diversos encapsulamentos, certo? O que a gente vai usar, ele está usando esse encapsulamento aqui que é o TO92, certo? O TO92 é esse carinha aqui que parece um transistorzinho que vocês estão acostumados a usar, certo? Então, o que acontece, ó? O pino 1 é a alimentação, o pino 2 é a tensão de saída, que vai ser proporcional à temperatura, obedecendo àquela equação que a gente acabou de encontrar, e o pino 3 é o GND, certo? Que é exatamente isso que está no nosso desenho. Então, em pino 1, alimentação, pino 2, saída analógica, pino 3, GND. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Estou alimentando aqui o barramento vermelho com os 5 volts do Arduino, estou alimentando o barramento preto com o GND do Arduino. Então, estou puxando aqui no pino 3 GND para o nosso sensor, 5 volts no pino 1 e no pino 0, o que a gente vai fazer? Aliás, no pino 2, o que a gente vai fazer, pessoal? Vou puxar um fio verde aqui e como ele vai dar um sinal analógico, certo? Um sinal de tensão que varia no tempo ali, ou seja, ele não é digital, não é 0 e 1, eu vou ler ele com um pino analógico do Arduino, certo? Então, vou ligar aqui numa porta analógica a 0, certo, pessoal? Aí o que acontece, galera? A gente vai ter, então, que programar aqui para que ele leia. E o meu objetivo aqui vai ser o seguinte, vai ser ler esse sensor de temperatura e fazer a hora que esse sensor de temperatura lê uma temperatura maior do que 50 graus, a gente vai querer o que, pessoal? Maior do que 50 graus, a gente vai querer que ele faça o quê? A gente vai querer que ele acenda esse LED aqui, beleza? Então, o que vai acontecer aqui, galera? Olha só. A gente vai fazer uma espécie de um alarmezinho de temperatura. Então, vamos lá. Vamos programar esse negócio. Vou abrir aqui o código, certo? Vou criar aqui uma variável que vai ser em ponto flutuante, float, tudo bem? Vou dar um zoom aqui para vocês acompanharem melhor o que eu estou fazendo no código, tudo bem? Então, vou criar aqui uma variável float. Esse float significa ponto flutuante, né? Então a gente vai estar trabalhando com uma variável real, uma variável que tem casas decimais, certo? Então eu vou criar aqui um float que vai ser volt, certo? Que vai ser o nosso valor em tensão lido, bem? E vou criar aqui, pessoal, aqui, ó, vou criar aqui uma outra variável que vai ser o float temp, que vai ser a nossa temperatura, bem? Aí eu vou dizer o seguinte, para acionar aqui o nosso LED, a gente vai trabalhar com o pino 6, tudo bem? Então, eu vou colocar o pino 6 como uma saída aqui no Void Setup, tá? Então, eu vou colocar aqui, in mode 6,
vírgula, output. Bem, o que mais, pessoal? Vou colocar aqui serial.begin 9600. Por quê? Porque eu vou querer que ele também imprima na serial qual que é o valor da temperatura lida, para a gente ver se a nossa medição está fazendo sentido. Bem, a porta analógica eu não preciso declarar ela como input, porque as portas analógicas, por default, já vem no modo input. Eu só preciso mudar elas se eu for usar elas como output, né? Dá para fazer essa gambiarrazinha. Então, beleza, pessoal. O que a gente vai fazer aqui, ó? No void loop, a gente vai mandar ler o nosso sinal. Só que o que acontece, pessoal? A porta analógica do Arduino, ela não vai responder para a gente, a hora que a gente mandar ler o valor analógico, ele não vai responder para a gente um valor de tensão. Ele vai responder um valor de 0 a 1023. Aí vocês me perguntam, professor, por que de 0 a 1023? Porque é o seguinte, ó, o nosso conversor analógico digital, o nosso ADC, Analog to Digital Converter, né, o nosso conversor analógico digital do Arduino, trabalha em uma resolução de 10 bits. Como assim, professor? Ora, com 10 bits, pessoal, eu consigo contar de 0 até 1023. Por que 1023? Porque 1023 é 2 elevado a 10 menos 1, certo? Então, com 2 elevado a 10, com 10 bits, ou seja, 10 valores aqui armazenam 0 ou 1, eu vou conseguir contar de 0 até 1023. E ele vai dar um valor de 0 a 1023, pessoal, proporcional à tensão que ele está lendo. Então, se ele ler 0 volts, ele vai dar uma saída 0. Se ele ler 5 volts, ele vai dar 1023. Se ele ler, por exemplo, 2,5 volts, ele vai dar metade dessa escala aqui, 511, certo? Então, o que vai acontecer, galera? Para converter de um para o outro, basicamente a gente vai ter que fazer uma regra de 3, certo? Então, o que acontece? Ó, se eu quiser saber, se eu tiver aqui, né? Vou ter aqui a minha contagem de 0 a 1023 e quero converter de 0 a 5 volts, a gente pode escrever uma regrinha de 3 bem simples. Olha só, a gente pode dizer assim, ó, 5 está para 1023, da mesma forma que x, que é o nosso valor líder, eu vou botar aqui o volts, certo? Como as contagens que a gente vai ter aqui do analog read, certo? Portanto, se a gente quiser isolar aqui o volts, o que vai acontecer, pessoal? O volt vai ser igual a quem, pessoal? Ó, vai multiplicar vezes 5, vai ser a contagem vezes 5, dividido por quem? Por 1023, certo? Então, o valor de 0 a 1023 que a gente vai ler, certo? Aqui, da nossa porta analógica, a gente vai multiplicar por 5 e dividir por 1023. Pessoal, isso aqui da regra de 3, quando começa em 0, né, o pessoal sempre fala aquele esqueminha, ó, multiplica pelo que eu quero, que é tensão, 0 a 5, e divido por 1023. Então, a gente vai fazer isso aqui agora, ó. Então, aqui no nosso código, a gente vai fazer assim, ó, eu vou dizer que volt vai ser igual a analog read da porta 0, certo? Que está associado aqui na porta A0 do nosso Arduino. Vou multiplicar por 5 volts e dividir por 1023. Por quê? Porque eu multiplico pelo que eu quero, que é de 0 a 1023, e divido pelo que eu tenho, certo? Aliás, multiplico pelo que eu quero, que é o 0 a 5 volts, e divido pelo que eu tenho, que é o 1023, né? Então, converte de 0 a 1023 para 0 volts a 5 volts. Então, estou saindo de uma escala para outra, saindo da escala de 0 a 1023 para a escala de 0 a 5 volts. Multiplico pelo que eu quero, que é 0 a 5, divido pelo que eu tenho, que é 0 a 1023. Bem, pessoal? E aí, o que acontece? A nossa temperatura, a gente achou ali uma expressãozinha para ela. Olha só, como que era essa expressão que a gente achou aqui? A gente disse que, ó, que a tensão é quem? É 0,1 vezes a temperatura mais meio. Para achar a temperatura, eu vou isolar T. Então, isso aqui vai ficar como, pessoal? Vai ficar 0,01
T da tensão vai ser quem? Vai ser igual a V menos 0,5. Então, isolando aqui, a nossa tensão, aliás, nossa temperatura com relação à tensão vai ser quem? Vai ser a tensão lida menos 0,5 volts dividido para 0,01. Alternativamente, dividir para 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, isso aqui vai ser 100 vezes a tensão menos o que, pessoal? Menos 50. Tudo bem? Faz sentido isso aí, pessoal? Beleza? Então, a gente pode implementar dessas duas formas aqui a nossa fórmula para achar a temperatura em função da tensão lida. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Vou colocar aqui, então, que a nossa temperatura vai ser quem? Vai ser volts, volt, né, no singular, menos 0,5 dividido para 0,01. Professor, pode juntar essas constantes aqui numa constante só para economizar, porque é o tempo de máquina, porque ele vai buscar essa constante armazenada na memória e só busca uma e só tem que fazer uma multiplicação ao invés de fazer uma multiplicação e divisão, e aqui é a mesma coisa? Justíssimo, meu aluno. Se estiver escovando o bit, pode fazer isso aí sim. Eu até recomendo. Aqui, como o nosso sistema é simplesinho, a gente não tem necessidade desse rigor todo. Bem? Então, essa linha, o que ela vai fazer? Ela converte de zero, converte de tensão em temperatura. Obedecendo o que, pessoal? Obedecendo que a temperatura da tensão é quem? É volt menos 0,5 dividido por 0,01. Show de bola. Então, a gente implementou aqui. E aí, galera, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar ele imprimir na serial para a gente assim, ó. Serial.print, mandar escrever temperatura, ponto e vírgula, serial.print, vou pedir para ele cuspir aqui na serial o valor de temp, serial.print, vou mandar ele botar aqui graus Celsius. Eu vou botar um O em vez do símbolo de grau, porque ele dá uma bugadinha, né? Então vou botar aqui um print ln para ele pedir um new line, né? Por fim, pessoal, vou botar um delayzinho aqui, 500 milissegundos, tá? De forma bem simples, só para ele imprimir o valor, o resultado a cada 500 milissegundos, certo? Então, vou iniciar aqui a simulação, bem, e vou pedir para ele mostrar aqui o valor. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Vou editar aqui a temperatura, então aqui, ó, tá 25 graus, ele está dando ali 24,78, aproximadamente 25. Então, o que acontece? Ó, a gente vai subir aqui, sei lá, vamos chegar nos 50 graus, que é o limite que a gente quer que ele apite, né? Então, ó, a 50 graus ele está dando ali 51,17, né? Aquela tolerânciazinha ali do nosso erro ali, show de bola, né? Então, ali a 49, ele está dando ali 49,22, beleza. Então, o que acontece? Ó, a hora que ele passar dos 50 graus, a gente quer que ele ligue o LED, certo? Então, vamos programar essa capacidade aqui no nosso alarme aqui de temperatura, né? Então, a gente vai vir aqui, vai ler o sensor e vamos tomar nossa decisão aqui. Então, a gente vai dizer assim, ó, se temp maior ou igual a 50.0, faz o que, pessoal? Digital write no pino 6 o valor alto, né? O valor 1, né? Fecha o if e aí um senão. Senão, o que a gente vai fazer? Digital write 6,0, bem? Ou vocês podem escrever high e low aqui, né? Do jeito que vocês preferirem, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos mandar simular aqui. E agora a gente espera que a hora. E aí ele veio aqui e ele reclamou, né? O que aconteceu? Eu acho que ele não vai deixar eu escrever aqui. Então, vou botar aqui high e vou botar aqui low. Vou mandar ele simular. Show de bola.
Então aqui no simuladorzinho ele não deixa escrever 0 e 1. Né? Se vocês fizerem isso lá na ideia do Arduino, ele vai entender de boa. Mas vamos lá. Então o que acontece, pessoal? A temperaturazinha baixa, a hora que esquentar, ele acendeu o LED. Foi bola. A hora que vier esfriando, esfriou, desligou o LED. Esquentou, acendeu. Então beleza, pessoal. Então, ó, nosso alarme aqui no Arduino está implementado. Bom, agora que o nosso sistema de alarme de temperatura com o Arduino funcionou, pessoal, vamos tentar uma alternativa. Por quê? Porque às vezes usar um microcontrolador para fazer uma coisa simples é meio que matar uma formiga com uma bazuca, né? Então, no sentido de a gente tentar implementar isso de uma forma mais simples, vamos usar aqui o nosso LM339, que é um comparadorzinho, certo? Com 4 entradas, que vocês vão utilizar na tarefinha que ficou para vocês se abraçarem aí no feriadão, certo? E vamos conhecer ele um pouquinho melhor, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Ó, aqui no datasheet dele, o que vai acontecer? Vocês vão ver que ele é parecido com o que a gente trabalhou em sala de aula hoje, né? Que é referente ali a implementar um comparador com amplificador operacional. Só que nesse caso aqui, no chip do 339, só que o que acontece aqui com ele, ó, ele tem 4 comparadores dentro dele, certo? Tem aqui, né, 2 pinos para alimentação, VCC no pino 3 e GND no 12, certo? As 4 saídas estão nos pinos 1, 2, 14 e 13, bem? E as entradas vão aqui nos demais pinos aqui embaixo. Então, por exemplo, se a gente for utilizar o comparador 1, a gente vai utilizar a porta inversora A4, a porta não inversora o pino 5 e a saída aqui no pino 2. Tudo bem, pessoal? O que acontece, galera? Os comparadores, quando ele é um comparador mesmo, ao invés de um amplificador operacional que a gente está usando como comparador, normalmente ele vai ter uma particularidadezinha, pessoal. O que acontece, ó? Eu vou trazer aqui para vocês aqui no Fausted para a gente entender melhor como é que isso funciona. Então, tenho aqui um amplificador operacional, certo? De fato, ali, ó, amplificador operacional. Vou puxar aqui um resistorzinho de 220R, vou botar um LED e vou botar o nosso GND aqui, bem? Então, o que acontece, pessoal? A hora nossa entrada aqui, na porta inversora, a gente tem aqui uma referência de 1 volt, certo? E o que vai acontecer, ó? Enquanto esse cara aqui for maior, ele está alimentado, né? Ó, ele está alimentado com 0 e 5 volts. Então, quando estiver chegando 1 volt aqui, ele vai dar uma tensão próxima de 0. 0 aqui não tem diferente de potencial no resistor e no LED, então o LED está apagado, né? A hora que aumentar essa tensão aqui, que está variando aqui na porta não inversora do nosso amplificador operacional, o que vai acontecer, pessoal? Quando ela for maior, ele vai dar uma tensão mais positiva que ele pode, próximo ali de 5 volts. Então, o que vai acontecer? Ele vai acender o nosso LED. Ó. Então, a hora que passou ali de 1, ele vai acender o nosso LED. Bem, a hora que abaixou de 1, ele vai desligar o LED, certo? Então, isso aí é como vocês trabalharam em sala de aula, bem? No comparador, pessoal, vai acontecer um negócio um pouquinho diferente. Ó. Se a gente vier aqui e fizer o mesmo esquema, esse cara aqui é um comparador, não é um amplificador operacional trabalhando com um comparador, tudo bem, pessoal? O que acontece, ó? Se a gente fizer o mesmo esqueminha aqui, eu vou só trocar a fonte aqui para ficar igual a gente fez, ó. Então a referência fixa aqui de 1 volt aqui na porta inversora e uma variável aqui. O que acontece, pessoal? Ó, a hora que ele passa, que ele ficou maior aqui, ó, tá 2,6, ele não vai acender o LED. Por quê, pessoal? Porque os comparadores, eles trabalham a saída deles numa topologia que a gente chama de coletor aberto. O que isso significa, pessoal? Que na verdade ele não vai dar 0 e 5 volts. Se a tensão na porta inversora for maior do que a da porta não inversora, ele vai dar 0 volts. Entretanto, se a porta não inversora tiver uma tensão maior do que a porta inversora, ele não vai dar 5 volts. Ele vai fechar ali o transistor que entra em condução, ou seja, ele não vai absorver corrente. Então, ele vai funcionar num sentido um pouquinho diferente, ó. Quando a tensão aqui na porta não inversora for maior, ele para de absorver corrente. Quando a tensão
na porta inversora for maior, ele começa a drenar a corrente do circuito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a ligação um pouquinho diferente aqui, tá? Vou mudar aqui para 220R, só para vocês verem que não vai fazer diferença. Só que a gente vai fazer a ligação um pouquinho diferente, tá, pessoal? A gente vai ligar aqui o nosso LED nele, vai ligar aqui o 220, tudo bem? E aí, eu vou botar aqui 5 volts aqui nele. Então, o que acontece, pessoal? Ó, a hora que a tensão aqui na porta inversora for maior, o que vai acontecer? Ele não vai deixar passar corrente, certo? A hora que a gente abaixar aqui a tensão, ele começa a absorver a corrente. Por quê? Porque ele bota 0 volts. Aqui ele está botando, entre aspas, uma resistência muito alta, certo? E aqui ele está entregando 0 volts na saída, tudo bem? Quando a tensão aqui abaixa. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Só que aí vocês notam, professor, mas agora a hora que a tensão sobe, o LED apaga, e a hora que a tensão desce, o LED acende. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que inverter a nossa lógica, tá? Então, a gente vai trocar. A gente vai botar a nossa referência agora na nossa porta não inversora, e o nosso sinal que varia é que vai estar na porta inversora. Por quê? Porque se a gente inverter a lógica na saída, né, a gente está alimentando e vai acender quando chegar a 0 volts aqui na saída, a gente tem que inverter a lógica na entrada também, certo, pessoal? Por quê? Porque a inversão da inversão é o original, certo? Então vai funcionar conforme a gente gostaria. Então, a hora que isso passar de 1 volt, ele vai acender da mesma forma que o outro lá com o amplificador operacional. A hora que passar de 1 volt, acende, certo, pessoal? Então, o que acontece? Ó, o nosso comparador vai funcionar com essa lógica invertida, certo? Então, a gente vai conectar nossa referência, nossa tensão de referência na porta não inversora, o nosso sinal que a gente quer comparar, no nosso caso ali, o sinal da temperatura, na porta inversora, e vai ligar o LED dos 5 volts para a saída, e não da saída para o 0 volts, como vocês fizeram ali, tudo bem? Então, pessoal, o que acontece? Então, novamente, ó, vamos ligar aqui, vamos usar a saída 1, certo? O que vai acontecer? Vamos, então, colocar ó, na porta não inversora, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a nossa referência ali. No nosso caso, o que acontece? Ó? A gente quer uma temperatura de 50 graus ali, certo? Aí, olha só, se a gente pegar aqui a nossa função, o que vai acontecer, pessoal? Nossa função aqui, V de T, é esse cara aqui, certo? Então, quanto é V de 50? V de 50 graus vai ser quem? Vai ser 0,1 vezes 50, vou andar com a casa 2 vírgulas, isso aqui vai ficar meio mais meio, que é o famoso 1 volt, certo? Então, a gente vai querer, pessoal, uma referência aqui de 1 volt, certo? Aonde? Na nossa porta não inversora. Então, vamos cuidar disso aqui, pessoal. Para começar, na real, a gente vai fazer o seguinte. Vamos alimentar aqui o nosso amplificador. Então, ó, no pino 3 eu tenho que mandar VCC. Aí eu vou fazer um esqueminha aqui só para ficar bonitinho, tá? Ó, eu vou puxar aqui a alimentação de um lado para o outro da protoboard, certo? Então, aqui, ó, no pino 1, 2, 3, tá? Ele tem aqui, ele escreve como potência, né? Que ele traduz power para potência, mas enfim. Então, vou alimentar aqui com 5 volts, certo? O que mais, pessoal? No pino, que é o nosso pino 12, a gente tem que botar o GND. Então, ó, a gente vem contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para contar errado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, beleza, né? Pino 12 aqui. Né? Igual. Aí, o que acontece, pessoal? Ó, vou colocar a GND aqui. Então, o nosso comparador está alimentado. Na entrada 1, na porta não inversora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou botar lá para a gente, tem que entregar 1 volt, né, que representa os 50 graus Celsius. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Vou usar aqui na real, para a gente, na verdade, eu vou utilizar aqui a entrada 1 aqui, né? Ele mudou aqui lá no simulador, ele está chamando de 1 a de baixo, né? Mas enfim, então vamos usar essa de baixo aqui que vai caber bonitinho. Então o que acontece, pessoal? Ó, eu vou botar aqui na porta não inversora da 2, então, certo? Na porta não inversora da 2 a gente vai botar 1 volt. Como que eu vou gerar esse 1 volt, pessoal? Fazendo aqui um divisorzinho de tensão bem maroto, ó. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Aqui tem 4K
e aqui tem um K. Então, o que acontece? Fazendo a proporção, o que a gente vai ter, pessoal? Eu tenho 1K, né? Então, a nossa tensão ali de saída vai ser quem? Vai ser 1K dividido para 5K vezes 5 volts. Corta K com K, 5, isso aqui vai dar 1 volt na saída, certo? Então, eu tenho aqui 4K, por que 5K? Né? Porque é 4 mais 1, certo? Então, formamos aqui o divisorzinho de tensão e aqui vai estar chegando 1 volt, que vai ser a nossa referência. Na porta aqui, ó, que é a nossa não inversora, a gente vai fazer o que, pessoal? A gente vai conectar aqui, vou puxar um fiozinho verde aqui, por exemplo, e vou ligar aqui na porta não inversora. Eu vou só organizar aqui para ficar mais bonitinho, né? Então, o que acontece, pessoal? Ó, vou ligar na porta inversora aqui a nossa saída, porque naquela estratégia que a gente comentou, ó, o sinal que varia agora, ele vai ficar na inversora, bem? E aí a gente vai fazer a ligação do nosso LED desse formato aqui, certo? Então, ó, a saída aqui, que aqui vai ser aqui então o nosso pino 1, eu vou ligar onde, pessoal? Vou fazer aqui um fio azul, certo? Aliás, eu acho que eu tinha adotado laranja, mas tanto faz. Vai ser azul agora. E vou ligar onde, pessoal? Aqui, ó, no cátodo do nosso LED, certo? Então, no negativo do nosso LED. Bem, o que vai acontecer então? Ó, o nosso resistor do LED está ligado no 5 volts, não no GND. A corrente vai passar pelo resistor, passa pelo LED e vai descer aqui na entrada. Se o nosso LM338, o comparadorzinho, estiver conduzindo, a corrente ele vai absorver a corrente. Se ele estiver botando uma resistência muito alta, não vai passar corrente, o LED vai ficar apagado. Bem, pessoal, então vamos ver se o nosso circuito vai funcionar adequadamente. Bem, então vamos botar aqui para iniciar a simulação, certo? Os dois LEDs começam a apagar, da hora que a temperatura sobe, o que aconteceu? Ó, acendeu o LED, certo? Então, a hora que abaixar a temperatura, ele tem que apagar. Bem, pessoal, subiu, abaixou, certo? O do Arduino vai ter um delayzinho, porque a gente tinha botado aquele delay de 500 milissegundos, né? Então, se a gente tivesse feito um negócio um pouco mais inteligente, sem usar delay, ele não teria esse atrasozinho, certo? Mas estão funcionando da mesma forma, beleza, pessoal? Então, com isso aí, você já tem a base para vocês poderem se abraçar e fazer um bar grafezinho, né? E aí, imagina, né? Pô, bota um LED, cada um desses caras que vocês botam um LED, cada uma das saídas. Com com um chip desse, vocês conseguem fazer 4 LEDs. Com 2 chips, vocês conseguem fazer 8. Beleza, pessoal? Então, se abracem aí, diversão garantida. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí sobre o comparador e já conhecido um sensorzinho integrado de temperatura.